Este é o motivo pelo qual o elenco de Bonanza não se dava bem. Bonanza foi exibida por 14 temporadas, entre 1959 e 1973, e foi um sucesso de público. Embora a série fosse ambientada entre 1861 e 1867, ela frequentemente lidava com questões sociais contemporâneas, o que a diferenciava de muitas outras séries da época, especialmente outras séries de faroeste. Mas apesar do fato de que Bonanza desfrutou de popularidade duradoura por tantos anos, o elenco da série parecia estar constantemente em desacordo entre si. Continuo assistindo para ver porque eles não conseguiram deixar suas diferenças de lado e aprender a se dar bem. Embora estejamos nos concentrando principalmente nas diferenças entre os membros do elenco e em seus muitos conflitos, também vamos explorar alguns fatos surpreendentes que você pode não ter conhecido sobre a série icônica. Então prepare-se para uma viagem selvagem à terra de Ponderosa. Michael Landon era notoriamente difícil de trabalhar. Apesar de ser jovem e inexperiente na época, Landon rapidamente desenvolveu a reputação de ser difícil no set. Não é que ele não fosse trabalhador e ele não era particularmente mal intencionado por natureza, mas ele tinha uma visão distintamente estreita de como ele achava que as cenas deveriam ser filmadas e interpretadas. Mas você não pode realmente culpar o cara por ter orgulho do seu trabalho. No entanto, isso irritava alguns membros da equipe da série em muitas ocasiões. Landon também não era tímido quando se tratava de discutir com a emissora sempre que sentia que eles estavam conduzindo o show na direção errada. Mas no final, a teimosia de Michael parecia ter valido a pena para ele, pois ele se tornou uma das forças criativas e impulsionadoras por trás do show e continuou a desfrutar de uma longa carreira na televisão depois que a série chegou ao fim. E não pense que pode fugir daqui tão facilmente. Continue conosco para ver porque ser uma atriz no elenco de Bonanza não era exatamente seu bilhete para a fama e fortuna. A maioria das mulheres na série durou apenas alguns episódios, e a grande maioria desses personagens morreu de maneira bastante terrível, mas vamos chegar a isso em breve, então se acalme. A primeira tarefa sombria de Lorne Greene. Embora seja verdade que o rosto e a voz de Lorne Greene eventualmente se tornaram bem amados pelo público em todos os lugares, nem sempre foi assim. Sua voz costumava significar o oposto completo de alegria para as pessoas que ouviam o rádio durante a Segunda Guerra Mundial. Você vê, Lorne era um repórter e seu trabalho era ser portador de más notícias com bastante frequência. Esse trabalho lhe rendeu o apelido menos do que ideal de a voz do destino devido à sua voz profunda e sombria e às notícias desagradáveis que ele frequentemente tinha que entregar. Felizmente, o novo papel de ator de Lorne como Ben Cartwright estava muito distante de seu antigo emprego no jornalismo. De todas as coisas que você pode associar a Ben Cartwright, o destino definitivamente não é uma delas, bem, desde que você não fosse uma de suas 3 esposas. Pernell ficou cansado do show. Às vezes, as pessoas demoram um pouco para se cansar de um trabalho. Isso também acontece na indústria do entretenimento, acredite ou não. Esse foi o caso de Pernell Roberts, que interpretou Adam Cartwright nas primeiras 6 temporadas de Bonanza. Ele teve algumas palavras escolhidas para dizer quando finalmente deixou a série. Pernell Roberts disse que sentia que era um aristocrata em seu campo de atuação e que fazer parte de Bonanza era como se Isaac Stern se juntasse a Lawrence Welk, insinuando que o faroeste era de alguma forma inferior a ele. Ele constantemente reclamava do show, mas fazia muito pouco para tentar consertá-lo. Quando ele saiu para continuar sua carreira como ator no teatro e em outras formas de entretenimento refinado, os 3 atores restantes de Cartwright distribuíram seu salário igualmente entre eles. Os fãs de Bonanza não receberam bem Candy de início. Os fãs de Bonanza não ficaram exatamente entusiasmados quando Adam Cartwright deixou o show. Na verdade, muitos ficaram arrasados com sua saída. Não é surpresa, então, que tenham demorado a se acostumar com seu substituto, Candy Canady, interpretado por David Canary. Canady era o amigo jovial e capataz do rancho dos Cartwrights. Embora ele quisesse ser tão próximo à família quanto seu próprio sangue, vê-lo substituir Adam foi uma pílula difícil de engolir para o público. Mas eventualmente a maioria pareceu superar sua apreensão inicial e aprendeu a apreciar o show sem Adam. Ainda assim, alguns fãs provavelmente vão dizer que o show nunca foi o mesmo depois de sua saída, mesmo que a série tenha durado mais do que o tempo em que ele esteve presente. A vida foi curta e dura para as mulheres dos Cartwright. Pa Cartwright já havia ficado viúvo 3 vezes antes mesmo do início do programa.
Ao longo da série Bonanza, as mulheres não tiveram muito mais sorte. Várias pretendentes dos Cartwright passaram pela Ponderosa, mas nenhuma delas ficou por muito tempo. O elenco até começou a brincar que havia uma maldição Cartwright em ação. As personagens femininas simplesmente não pareciam durar muito. Infelizmente, as mulheres que entravam na órbita dos Cartwright saíam de uma de duas maneiras: ou fugiam da cidade escapando de algum incidente horrível, ou morriam de alguma forma bizarra. Na verdade, nenhuma mulher durou mais do que alguns episódios, embora tenhamos um breve vislumbre das esposas do pai em flashbacks de vez em quando, então é isso. Mesmo assim, se você fosse uma atriz oferecida a um papel na série, provavelmente já sabia que seria um emprego de curta duração. Nada de ouro permanece. O que ficou conhecido como Pardes Rural, muitos programas ocidentais foram cancelados para revitalizar a imagem pública dominante da rede. Executivos de rede começaram a sentir que havia simplesmente muitos programas ocidentais na TV. Apesar de sua popularidade, os programas visavam demografias relativamente pequenas e as redes sentiam que poderiam capturar uma base de audiência mais ampla com outros tipos de programas. Programas como Beverly Hillbillies, Petticoat Junction, Lassie e Green Acres tiveram destinos semelhantes quando as redes decidiram cortá-los. Bonanza, a série ocidental de maior duração, foi a última a ser eliminada. Na realidade, após a morte repentina de Dan Blocker causada por uma embolia pulmonar, o programa ficou sem fôlego. Então, aqui estamos novamente no final de outro vídeo cheio de fatos. Esperamos que você tenha aprendido uma coisa ou duas conosco nesta pequena jornada. Bonanza era um programa diferente de qualquer outro na televisão durante seu tempo. Pode ter parecido muito com qualquer outro programa ocidental na tela, mas nos ofereceu substância, risos e emoções que nenhuma outra série era capaz de oferecer de uma maneira tão cativante. E além disso, o programa teve a sorte de apresentar um elenco de estrelas que conquistou nossos corações e nos manteve na beira dos nossos assentos. E antes de sair, dê um segundo para curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal, se ainda não o fez. Toque o ícone do sino para ativar as notificações. Dessa forma, você pode acompanhar todos os nossos próximos vídeos sem perder nada. Nos vemos na próxima vez para outro vídeo fantástico. Até lá!